E estamos ao vivo para nossa mesa dominical de chamados de Cthulhu, que estava ausente aí, acho que há uma semana, mas como é quinzenal, dá aquela esticada e pá, mas estamos de volta aqui com tudo. E aí, galera, tudo bem? Boa noite! Tranquilidades. Suave na nave. Hoje estamos sem o Facas aqui, infelizmente teve imprevistos aí na horinha da sessão, mas bem, Horatio talvez passe aí a seu primeiro dia voltando, né, à Inglaterra, ele que é de Liverpool, talvez para matar saudades, beba ali outra coisinha, e aí acaba uma levando a outra, e talvez Horatio tenha desaparecido. Desaparecido do grupo. Atendendo ao pedido do grupo, o Facas foi censurado e não participa mais das mesas. Vocês pediram e nós atendemos. O movimento hashtag Cala a Boca Facas venceu. Nós encerramos terminantemente nosso contrato com ele. Mentira. Vocês vão ver ele pra caramba aí. Não, ele está por aí, ele realmente teve um imprevisto. Ó, o Vitor Lopes tá chocado que ele descobriu que o Facas é DM também. Ele também mestre, o Vitor Lopes disse que não esperava, mas o Facas mestra também, ele é que ele já falou que ele despiroca nas minhas mesas, não sei porquê, mas é o estilo dele, talvez ele tenha me escolhido para essa missão, então está aí surpreendendo as pessoas com ele, mas não, o Facas é o idealizador do Ludo System, é um sistema de RPG bem legal, que tem mesa lá no canal do Contos Lúdicos, e convido vocês a irem lá assistir também as sessões do Ludo System com Facas. E o Facas foi o que aguentou o maior tranco que eu já vi na vida quando a gente destruiu um RPG de Star Wars. E ele era o mestre. E ele aguentou o tranco. Ele aguentou. E a gente destruiu o RPG. Destruiu. A gente fez... Literalmente destruiu e o RPG continuou. Existe porque uma se eu fosse o parcela mestre, eu tinha levantado da mesa e falado: vão pra puta que lhes pariu. E tchau, acabou. Assim, destruiu. Existe uma grande parcela de culpa dele que quis colocar a viagem no tempo na história. A primeira coisa que a gente fez foi salvar a Shmi Skywalker, o que obviamente já impedia o Anakin de ficar bravo e matar os Tusken e começar o caminho pro lado negro. Depois a gente resgatou o pequeno Palpatine ainda, o adolescente Palpatine, e o meu mestre Jedi começou a treiná-lo nos caminhos da força para ele não se tornar um Sith, e sim um mestre Jedi. Então assim, ele teve que lidar com muitos problemas ao mesmo tempo ali. Ao mesmo tempo, foi muito... Bem, ele abriu a viagem no tempo, ele já estava preparado para essas coisas acontecerem. Ó, o Emares... Ele já tá com 5.000 moedinhas aqui do canal e ele quer que faça uma recompensa que seja um TPK. Ele tem essa vontade assim, de matar alguém nas mesas. E um dia ele vai acabar conseguindo. Guarda os pontinhos pra tu usar aquela falha ali na hora certa, que aí não vai ter jeito. Ainda mais se for em chamado de Cthulhu, que aí não tem como. Às vezes falhar significa, né, dar tchau pra mesa. Dar tchau, né? Mas... é isso aí, ficamos um tempinho aqui sem a nossa mesa de chamado de Cthulhu, retomando hoje. Eu só queria dizer que como o Emares já tá com 5.000 pra tentar comprar um TPK, se você liberar, aí você tem que permitir que os jogadores comprem um anti-TPK, porque aí eu gasto meus 21.8 mil pontinhos pra impedir isso de acontecer. Aí a gente vai jogar um outro RPG, que é o RPG dos pontos do canal, né? Vai virar uma mesa de apostas aqui. Muito bom, uma mesa de apostas, mas tem que ser o Dungeon assim. Master Gear falou que o chat virou anti-jogador, porque eu sempre digo, né, que o chat aqui é o quinto jogador da mesa, sempre, mas com tempos, alguns passaram a ser o segundo narrador da mesa, e agora nós temos o anti-jogador, que é quem quer só ver. Alguns homens só querem ver a floresta em chamas, como diria o Alfred. Olha lá, o Dungeon Master Gear é antigo, aqui já tem mais de 30k, isso porque ele usa bastante. Né, já salvou aí vários personagens e ainda tá com 30k, valeu. Depois eu vou pensar, agora tem uma função nova que pode criar uma recompensa que todo mundo pode ir colaborando
pra atingir. Vou pensar numa coisa legal e colocar aí pra galera. Quem sabe sortear alguma coisa, não sei. Vamos ver. Veja bem. Pensando aqui. Ó, se o Vagnão for não tem mais a bonzinho, mesa da diversão. se o Vagnão Nossa. for bonzinho, eu coloco a Mosaico como parceira pra ajudar no sorteio, pra vocês ganharem alguma coisa boa. Opa, olha sim. aí, Tá vendo? olha aí. Olha só, agora o chat vai gostar. Não Não, vai pegar. Vamos conversar, Vamos vamos conversar conversar, aí tá dessa vendo? parceria. Eu já tô lendo RPG aí, preparando alguma coisa. Aí, tá Já vamos vendo? ter alguma coisinha legal em breve. Mas aí, antes de eu fazer o resumão, agradecer aqui a Cozinha do Lima pelo sub, enquanto a gente estava na contagem regressiva, já 3 meses com a gente, valeuzão aí pelo suporte. E o Fabiano Griford também mandou um follow aí no canal enquanto a gente estava na contagem, então obrigado, bem-vindo ao canal. E bora lá. Bem, nós estamos hoje de fato começando um novo capítulo na nossa campanha, então mesmo quem não assistiu todas as outras sessões vai conseguir pegar aqui essa nova arco da aventura e vai conseguir acompanhar de pertinho com a gente. Os jogadores são investigadores, o ano é 1925 e eles estão, aliás, tentando desvendar coisas que estão acontecendo atrás de uma fachada de um culto maligno, talvez. Bem, tudo começou lá no Peru, há 5 anos atrás, quando eles, junto de um outro investigador chamado Jackson Elias, iniciaram uma exploração pela Cordilheira dos Andes, atrás de um sítio arqueológico, e lá se depararam com coisas muito estranhas. Não dá pra falar muito, né, do que rolou, porque rolou bastante coisa, mas basicamente eles se depararam lá com umas forças sobrenaturais nesse lugar antigo e resultou na morte do idealizador dessa expedição pelas mãos e mira rápida de Jennifer Scholes, a personagem do Fábio, que resolveu tudo bem rapidamente, mas de fato depois eles descobriram que as coisas não resolveram e nem acabaram ali. Quando o Jackson, né, antigo amigo deles de exploração, os convocou, né, esses 5 anos depois, para Nova York, porque ele tinha se deparado com uma coisa que havia deixado ele extremamente preocupado. Quando o grupo chegou até Nova York para essa reunião, eles acabaram chegando tarde demais. E o Jackson ele foi assassinado, pelo que o grupo até então levantou ser parte de um grupo ritualístico, um grupo que se denominava o Culto da Língua Sangrenta. Os investigadores confrontaram alguns membros desse grupo diretamente, numa ação que foi extremamente traumática para alguns, mas conseguiram sair vivos e agora continuam a investigação mais ou menos de onde o Jackson parou. O que deu para perceber é que o Jackson ele foi bem a fundo nessa investigação e isso acabou despertando a ira dos cultistas no intuito de conseguir eliminá-lo de vez. O problema é que, pelo que parece, o culto ele não existia, né? Não existia ali só em Nova York. Eles perceberam que o Jackson Elias investigava era uma antiga expedição, conhecida como a Expedição Carlyle, que foi financiada e pensada pelo Carlyle. E essa expedição teve um trágico fim cerca de 3 anos e meio, quase 4 anos atrás, quando todos os membros da expedição acabaram mortos no Egito. As coisas parecem ter se resolvido por lá, alguns locais, né, nativos foram condenados por esse crime, e o que parecia ser só uma expedição malfadada, na verdade, acabou caindo nas mãos do Jackson Elias para investigar. E o que ele percebeu é que, de fato, parece que os membros dessa expedição não morreram, e o que eles estavam fazendo lá talvez tivesse reflexões aí que ameaçando, inclusive, né, o mundo e a realidade como a conhecemos. E foi com isso que ele acabou chamando a atenção dessa parte do culto, pelo menos em Nova York, e acabou assassinado. Na tentativa de retomar a investigação do Jackson, agora os investigadores foram até a Inglaterra, porque lá é a sede de uma fundação que parece ter financiado parte da expedição e pode ainda ter ligações com essa expedição de alguma forma. Então os investigadores partiram para lá no intuito de continuar, tentar investigar essa fundação, investigar junto dos contatos que o Jackson tinha,
na Inglaterra e tentar trazer mais aí o fio dessa meada que parece tão emaranhada, mas que é extremamente perigosa. Durante a jornada já tivemos alguns problemas. Lance Williams, o nosso intrépido repórter do Olho de Plymouth, acabou perdendo a mão, mas o Buster, seu cachorrinho ali, continua inteiro, porque ele usou as regras para impedir que eu faça alguma coisa assim. Mas, enfim... Narradores não precisam seguir regras, tudo bem? Descobriremos em breve. Nosso antiquário e acadêmico Carlos Ignez, ele talvez tenha sido o que mais sofreu. Ele foi o que mais arriscou, mas agora a mente dele tá um tanto quanto dilacerada. E ele detém agora alguns conhecimentos que vão bem além do que o grupo tem, mas cada dia que passa, Carlos parece menos como o Carlos que iniciou toda essa jornada. Jennifer também já se deparou com coisas que ela até então acreditava que existiam, mas nunca tinha estado ali frente a frente. Ela se sente preparada para enfrentar essas coisas, mas é algo que nós vamos acabar descobrindo aí, se realmente Jennifer tem o que é preciso para continuar como investigadora de Call of Cthulhu. E, por último, Horatio, que não está conosco aqui hoje, mas que desde o início já era uma figura complicada. Brincadeira. Tudo bem que Horatio começou a nossa campanha chutando cachorros e depois se entregando às bebidas alcoólicas. Mas nas últimas sessões ele se provou um homem centrado e conseguiu até ajudar ali em momentos cruciais os nossos investigadores quando eles estavam perdendo um pouco a cabeça. Beleza? Dungeon Master Gui está chocado com o Walter Mercado ali no background do Vini, né? É comum, nós temos sempre algumas figuras mitológicas aqui nos overlays, então eu já nem me surpreendo mais, mas é isso aí. E cadê? Tinha alguém que tinha mandado boa noite, eu ia responder aqui. O Carmateus. Carmateus, boa noite, cara, bem-vindo. E é isso aí. Bem, vocês haviam feito a viagem, né? Usando o barco do Horatio. Não foi tão simples assim, mas chegaram inteiros. Chegaram através do porto de Liverpool. E depois estavam já a caminho de Londres para iniciar as investigações, tá? Aqui em Londres vocês têm alguns direcionamentos, tá? O editor do Jackson Elias tinha que poder gastar as DMs para pedir um background. Pode ser. Uma boa ideia. Vou pensar em colocar. Aí eu... Se pagar, eu troco meu background. Pagando... Resgata, manda o link, né, da imagem e a galera troca. Vamos pensar, foi uma ideia legal. Foi boa. Vocês têm alguns direcionamentos aqui que podem ser seguidos. A primeira coisa, né? Não a primeira coisa, mas o que mais atraiu vocês foi a questão da fundação, a FNIL Foundation, né? Que foram uma das pistas que vocês encontraram junto do corpo do Jackson Elias. Esse cartão. Pelo que o editor dele disse, né, o editor dele acompanhou, né, toda a jornada, a investigação, e sempre que possível o Jackson reportava para ele o seu progresso, né? E quando o Jackson esteve em Londres, ele investigou nessa fundação. Não há muito material no que o Jackson mandou pro editor dele, mas vocês conseguiram já juntar algumas coisas. Vocês perceberam que a FNIL Foundation, ela tinha ligações diretas com um dos membros da expedição Carlyle, né, um dos membros que faleceu. Ele era um especialista em egiptologia e a fundação parece também ter ligações com isso, até onde vocês apuraram, e ela parece fomentar e financiar
expedições ao Egito e outros sítios arqueológicos. O que vocês perceberam também é que em algum momento o Jackson Elias cita que ainda há recursos sendo destinados pela FNU Foundation para locais onde ele acredita que membros da Carlyle, na expedição Carlyle, podem ter ido. Então, de alguma forma, seguir o dinheiro pode ser uma opção. Mas, assim, é uma instituição, então vocês vão ter que pensar aí como abordá-la. Um outro direcionamento foi dado através do editor do Jackson Elias, o Jonathan Kessington. Ele, antes de vocês partirem, né, ele informou que lá em Londres o Jackson ele tinha um contato, o contato que ele costumava, né, ali quando operando em Londres, o editor de um jornal chamado The Scoop, um jornal que o nosso amigo Lance reconheceu pelo nome ali, porque é um jornal que atua numa área parecida com o Olho de Plymouth, mas que talvez em Londres seja uma ideia ainda um pouco mais, como diríamos, mais não me falta agora a expressão, mas basicamente eles são uma espécie de notícias populares, assim. Eles vão mais além, vão mais nas coisas malucas mesmo. E pelo menos essa é a visão que o Lance tem, né? Ele nunca teve nenhum contato direto. O Jonah passou a informação que lá vocês poderão procurar pelo Mike Mahoney. Ele costumava ajudar o Jackson quando o Jackson estava operando em Londres e provavelmente ele esteve em contato com ele nessa última viagem quando investigava a FNU Foundation, ok? Então, depois que vocês chegaram lá na última sessão, depois de fazer todos os trâmites e o desembaraço na região portuária, vocês pegam um dos transportes para chegar, né, encaminhar-se então a Londres para iniciar as investigações. Algumas coisinhas que vocês mudaram na última sessão, e só para a gente localizar novamente, a máscara, né, uma máscara que vocês haviam encontrado em posse do culto da língua sangrenta em Nova York, ela foi jogada no mar no meio de uma tentativa de salvar a vida do Carlos na última sessão. Porém, o livro Os Sectos Sombrios da África agora está em posse da Jennifer, é isso, né? Exato. Beleza. E Jennifer, você não disse para o Carlos que você está com o livro. Se eu não me engano, você pegou ele ali no meio da confusão e guardou. Foi isso ou eu tô viajando? Não, exatamente. Está guardado. Então está guardado com a Jennifer, For your mas best man. ninguém sabe. Beleza. Vocês, então, fazem essa travessia e estão, né, em direção a Londres. O que vocês pretendem fazer? Quais são os próximos passos de vocês? Tá com vocês agora. A gente conseguiu chegar a passar com... a gente só ficou de decidir a questão das armas. Ia passar... mas vocês conseguiram. Lá o Horatio conseguiu desenrolar na última sessão e vocês passaram com as armas tranquilamente. Ele conhecia o agente portuário e conseguiu passar uma conversa lá. É verdade. E vocês passaram com tudo. É verdade. Bom, o que os senhores acham que nós devemos fazer primeiro? Eu acho que é interessante a gente conversar com o jornalista local. Eu posso tentar conseguir algumas informações com ele. A gente pode tentar ir na fundação também, mas eu acho que a gente precisaria ter um plano para chegar lá. Se eles ainda estão incentivando financeiramente expedições, a gente pode mostrar nossos registros da expedição no Peru como uma forma de tentar conseguir um emprego, entre aspas, lá, para que eles nos mandem para alguma situação. A gente pode falar que a gente conheceu o caso e a gente tem muito interesse em completar a jornada que foi encerrada abruptamente. Mas isso pode ser perigoso. Eu acho que é melhor a gente ter um pouco mais de informação local
antes de tentar uma estratégia dessas. Vamos descobrir quem são as pessoas antes de qualquer passo. Porque, bom, não pretendo ser morto aqui, não sei vocês. Ok, vamos então primeiro procurar um lugar para ficar. Eu preciso tomar um banho. Eu não aguento mais o cheiro do oceano em todo partes da minha vestimenta. E aí a gente estipula um plano de ação. Montar um quadro para ver o que a gente pode fazer. Dessa vez vamos tentar fazer algo com menos impaciência, mais detalhista que a gente pode fazer para não tenhamos o resultado que a gente já teve em Nova York. Ok. Então Vocês estão ali num dos carros alugados, num dos táxis, chegando até a cidade. A cidade é bem movimentada, as ruas são um pouco mais estreitas nessa região onde vocês estão, mas é um lugar bem vívido, assim. Nessa época, Londres é tipo a maior cidade. Não sei porque tem um barulho de animais aqui, não deveria. Vamos tirar. Pronto, tirei. Nessa época, Londres é a maior cidade, assim, né? O centro cosmopolita do mundo moderno, e vocês conseguem ver isso, assim, é diferente até mesmo de Nova York nessa época. O que vocês veem de forma mais distinta e que vocês já perceberam, né, na chegada, a neblina é constante, até mesmo agora nas primeiras horas do dia. Ela é bem mais pesada e é estranho para vocês, tirando o Horatio ali, né, que é um local. Mas para vocês é bem estranho isso. Só que, a despeito disso, nesse momento está tudo bem movimentado e bem cheio, tá? Vocês têm, né, alguns recursos. A ideia de vocês é se instalar num hotel com mais conforto, menos conforto. O que vocês pretendem fazer? A gente... talvez um hotel perto de algum dos pontos de interesse da gente. Para, quem sabe, até conseguir do hotel de frente, logo na esquina, de lado, alguma coisa que a gente consiga até olhar. Aí qual que seria... O que vocês acham? Qual o melhor? O melhor seria Piu Piu. A Piu Piu, né? Então a gente procura algum hotel para ver se tem ali perto da Piu Piu, em que a gente consiga pegar alguma coisa que a gente consiga olhar para manter uma... Dessa vez a gente vai vigiar um pouco antes de entrar bater na porta e entrar, né? Até porque agora a gente tá patrão, então a gente pode escolher hotel e tal. Talvez comprar algumas coisas também. Tentar achar um binóculo, essas coisas pra ficar ali da janela só. Equipamento de vigilância. Uma butuca. Beleza. A Fundação FNIL, ela não fica ali perto do centro, né, de Londres, onde vocês estão. Ela é um pouco mais afastada, mas há alguns hotéis na região, tá? Nesse momento, vocês estão mais perto da redação do Scoop, tá? E aí nessa região tem também um bom número de hotéis e aí de vários níveis de acomodação. Mas é possível sair um pouquinho aqui do centro e se estabelecer mais próximo da fundação. Não tem assim nenhum hotel na frente da fundação para ficar ali de olho. O que vocês conseguem ver aí nas primeiras horas e até pegando informações ou se ambientando ao local, a fundação vai ficando num lugar um pouco mais afastado do centro, numa região mais próximo dos vales, tá, que ficam para a região sudeste. Então lá são locais de terrenos maiores. A fundação em si é um prédio grande, né, conhecido por alguns aqui que vocês abordam na rua. Eles conseguem indicar e falar sobre o lugar. Alguns referenciam a fundação como uma espécie de museu. Alguns a conhecem, né, dessa forma. Então deve ser provável que tenha algum tipo de visitação, talvez, ou uma área aberta, pelo que as pessoas comentam, tá? Mas é numa região menos cheia, assim, menos... Nossa, hoje eu tô bem mal com as palavras, mas enfim.
é uma região menos densa demograficamente do que aqui o centro, tá? Já vai mais para a região das colinas, ali os vales e tal. E aí? Vocês vão se hospedar por lá mesmo, aí vocês vão deixar passar o centro de Londres, passa a redação do Scoop e vão procurar um lugar mais próximo de lá. Porque eu acho que a redação do Scoop a gente pode pegar um táxi, ver o que a gente tem que ver e depois voltar pro hotel. Mais interessante é ver as movimentações da Piu Piu mesmo. E ali perto não tem nada de hotel perto, nada, alguma casa para alugar, alguma residência para alugar, alguma coisa? Não, residências não, mas hotéis próximos sim da região da fundação, mas nada que vai ficar de fato de frente ou ao lado, porque aí já é uma região menos populosa, como o Thiago Mosquito me socorreu aqui, e mais perto dos vales, e aí tem algumas locais bem ermos, assim, vocês percebem que, apesar de ter ali um centro, né, concentrado e totalmente cosmopolita, a cidade ali nos seus arredores ainda mantém áreas bem menos densamente populadas e até algumas regiões mais seguindo um padrão, assim, um pouco menos corrido do que o da cidade grande, tá? Bom, assim, eu acho que se a gente ficar na parte menos... na parte que é mais vazia, talvez seja mais perigoso. A gente fica mais suscetível a ataque, nos lugares mais cheios, talvez seja mais... coíba a ação deles de nos atacarem tão abertamente em um lugar tão movimentado. Eu não sei o que vocês acham. Talvez ficar mais próximo do jornal seja melhor, no caso. Bom, isso pode realmente inibir ações. Se alguém descobrir que a gente tá aqui e tentar atacar também, né? E aí? Ok. Não, tem razão. É melhor e menos suspeito a gente se infiltrar pela cidade mesmo. A gente pode inicialmente ficar no hotel próximo do jornal. E aí a gente vai até a fundação, ver como é que são os arredores, ver se tem alguma área que a gente possa ficar para dar uma investigada se a gente precisar. Se achar que tá muito complicado ali, que é um lugar muito estranho, a gente pode trocar de hotel. A gente pede cancela a nossa entrada no hotel do centro e tenta marcar no mais próximo. Também acho. Faz sentido. Beleza. Vamos levar tudo isso então. Ok. Então vocês pegam ali as coisas que vocês trouxeram da viagem. O táxi os deixa próximo do centro. E vocês procuram ali um dos hotéis próximos da região do centro e também da redação do Scoop. E vocês encontram o... Vamos ver aqui. Sim. Vocês querem acomodações mais luxuosas? Vocês querem ficar num lugar mais discreto? Qual a ideia? Acho que discrição é o ideal no momento. De preferência aqueles lugares onde você tem a chave de entrada do hotel e não tem necessariamente um concierge, ninguém ali em volta, que a gente pode entrar e sair no horário que a gente quiser. É bem comum, né? Sim. Se não for uma grande rede, assim, que vocês tenham, né, um hall, uma recepção, alguma coisa mais rebruscada, vocês conseguem achar um lugar com menos glamour. Não, tudo bem, todo mundo tem um nível mínimo ali. Ok. Bem, depois de dar uma olhada ali nos arredores, buscando algo perto dessa ideia que a Jennifer tem, né, de um lugar mais discreto, que vocês tenham mais autonomia, vocês chegam até um hotel, se chama Langham, e ele é um hotel pequeno ali perto do centro, deve ter uns 4 andares, pelo menos, tá? Mas vocês veem que é uma área bem movimentada, né, pelo que vocês haviam descrito, e é um lugar
mais simples ali, de acomodações médias, mais ou menos, mas vocês têm uma autonomia maior, não é necessário, né, se anunciar sempre ali na entrada, e vocês foram bem recebidos por lá. Helmut, valeu pelo follow, bem-vindo ao canal. Vocês vão ficar no mesmo quarto? Como vai ser a divisão dessa vez? O que vocês pretendem fazer nesse sentido? Acho que se tiver condições de pegar 4 quartos, a gente pega 4 quartos. Tá bom? Não, tudo bem, dá. Tá bem dentro do nível de crédito de vocês. A Jennifer 30. O nosso amigo Carlos é mais abastado. E Lance 30 também. Tá de boa. Eu lembro que o Horatio era meio zoadinho. Não era o Horatio? O Horatio... Horatio tinha apesar de ter um bar. O Horatio ele anda meio curto de grana. Vocês têm, né, acesso àquele fundo, né, o fundo das economias do Jackson Elias, que ele deixou para que vocês pudessem continuar a investigação. Só que esses pagamentos são todos coordenados pelo advogado, né? Então seriam mais gastos que podem fugir um pouco do nível de crédito de vocês. Quando vocês chegam, vocês veem o Horatio contando as libras dele. E dá pra ver que talvez ele não consiga pagar um quarto só pra ele ali. Alguém pretende ajudá-lo? Como é que vocês vão fazer? Paga o quarto dele. Vai dividir em 4 mesmo ou tu vai fazer... Bom. Se pagarem o quarto do Horatio, vocês conseguem dividir em 4, tranquilo. Ele guarda ali os trocados dele, aquele hálito já carregado de álcool pela manhã. Eu adoro quando ele não está. Todos gostamos. E aí você paga, então. Não, tô brincando. E você paga o quarto dele. Vocês vão lá, se acomodam. É bem barulhento ali essa região. E como o hotel é um pouco menor também, vocês acabam mais suscetíveis aos sons da rua. Mas é um lugar aconchegante, limpo, bem arrumadinho. Não tem nenhum problema. E aí vocês... Depois das 2 semanas do mar, do barco do Horatio, qualquer lugar é bom. Uma caixa de papelão na esquina. É mais limpo que o barco do Horatio. É mais aconchegante. Sim, vocês não tem que lidar com os ratos roendo as malas de vocês, né? As bagagens de vocês. Já é um adianto. Muito bem. Depois se acomodar ali, fazer uma refeição nas proximidades, vendo um pouco, né, do funcionamento, andamento da cidade bem agitada, o que vocês pretendem fazer? Vamos arrumar. Agora a gente vai... Acredito que a primeira parada é no jornal, né? Fazer a pesquisa. Sim, vamos até o Scoop. Beleza. Vocês caminham um pouco pelas ruas ali do centro e chegam até o lugar, um prédio pequeno, 2 andares no máximo, algumas pessoas do lado de fora ali fumando e conversando, e vocês entram, tem uma pequena recepção num quadro indicando nomes de algumas pessoas e salas que devem ser as salas do 2º andar. Logo ali embaixo, também perto da recepção, vocês veem bastante movimento, homens e mulheres passando de um lado para o outro, algumas com papéis, outras conversando rapidamente. Tem também uma série de salas menores ali. Dá para ver que o prédio ele não tem só a redação do Scoop, mas a redação fica no 2º andar, pelas plaquinhas ali que vocês logo visualizam, tá? Acessando o 2º andar, vocês se deparam com uma coisa mais ampla, apesar de lá embaixo vocês terem visto algumas informações de sala. Aqui tem um espaço mais amplo, só com algumas salinhas mais ao final do acesso que vocês têm pela escada, tá? Tem umas mesas pequenas, alguns homens e mulheres nas suas máquinas de escrever ali. Tem na parede várias edições do jornal.
E dá pra ver que o Lance estava um pouco certo, porque as manchetes são as mais chamativas e miraculosas possíveis. Falam sobre monstros. Falam sobre monstros avistados na névoa, falam sobre luzes estranhas nas regiões do interior, falam sobre o mistério da Dama de Branco, várias coisas assim. Vocês conseguem ir vendo nas paredes ali em volta. E um pouco mais ao fundo, antes dessas salas, tem uma divisória só com um vidro. E tem um sujeito ali falando brevemente com alguns dos que passam. É uma figura meio baixinha, gordinha, com cabelos ruivos. Dá pra perceber ali talvez uma ascendência irlandesa. E ele tá falando, não. Tem que melhorar esse texto. Tem que ser mais chamativo. E aí você consegue ouvir a voz dele ecoando lá do final, e aí o jornalista, assim, meio acanhado, não, tudo bem, seu Marrone, tudo bem. Voltando lá pra sua atividade. Não, vamos andando até... A gente tem que falar com ele mesmo, vamos andando até lá, ele tá na sala dele de editor. Isso, ela não chega a ser totalmente separada das outras, tem só uma divisória no meio, mas que é aberta, né, pelo vidro, então vocês conseguem ver. A mesa dele tá cheia de papéis, é uma bagunça geral, assim. Vocês se lembram da última vez que vocês estiveram na sala do Castington, que tinha muita coisa, mas pelo menos não parecia tão caótico como está aqui. E a mesa dele não, um monte de coisa, e aí ele tá fumando, assim, um charuto, e tipo... Tem vários cinzeiros assim, que ele vai usando à medida que ele lê alguma coisa, já dá uma ordem para alguém e passa de novo e ele volta a olhar. E aí atrás dele tem algumas outras edições também com manchetes bem chamativas. Vocês vão passando, ninguém pergunta nada, nem fala com vocês. Deve ter umas 8 pessoas, talvez 9 ali pelas mesas. E vocês se aproximam de lá. E ele só levanta assim o olho, vê os 3 se aproximando. Pois não? Olá, eu me chamo Lance Williams e eu sou repórter do Olho de Plymouth, nos Estados Unidos. Não estamos contratando, mas se tiver umas fotos interessantes, pode ser que eu me interesse em comprar algum. O que você tem aí? Algum assassinato, desmembramento? Nós viemos, na verdade, conversar com o senhor. Agora tem foto, tem, Lance? Senhor, você tem idade para ser meu pai? Marrone, vamos dar Marrone, 5 minutos. Hã? É o nome dele, cara. Relaxa. Marrone, vamos... Aí eu vou até assim, bem na frente da mesa dele. Eu falo, coloco a mão em cima daquela papelada e falo assim, senhor, dá 10 minutinhos com a gente, vamos tomar um café, eu pago. A gente precisa conversar algumas coisas bem... importantes e são urgentes. Tomar café? Eu não vou ter pra isso. O que vocês precisam falar? Eu já disse, não estou contratando ninguém. Ainda mais 3 não vai ter nenhuma condição disso acontecer. Mas é o que eu disse, se tiverem alguma coisa, uma foto legal, uma história boa, a gente pode negociar um preço. Chique, eu sempre tenho histórias boas e fotos melhores ainda. O Olho de Plymouth tem um compromisso absoluto com a verdade, como eu sei que o seu jornal tem. Nós não escondemos das pessoas os fatos. Ô filho, me desculpa, filho, mas... eu preciso de... Como é que você consegue tirar fotos boas? Ele aponta pro gancho na sua mão. Isso é recente. Veja, eu puxo a pasta e eu puxo uma das fotos do... Uma que não mostre o Jackson... Mas uma das fotos que mostra, tipo, algum close, alguma coisa. Mas isso é material bom. Ele puxa assim, pega o charuto, apaga num dos inúmeros cinzeiros que estão ali na mesa. Ele olha, nossa. Aonde foi isso? No Sorro, no centro. Isso aqui tem cara de ter sido no interior, não é não? Não, isso foi nos Estados Unidos. Isso é... de um dos trabalhos recentes. Como eu vou vender isso aqui? Essa aqui não é pra você vender. Essa aqui diz respeito a alguém que você conhece. E aí você vê que ele fica já meio assim, tipo...
Um contato seu, Como assim? que também era um amigo meu, e infelizmente não está mais entre nós. Amigo Nome nosso. Nossa, mas Jackson Elias. Desembush Jackson? Como assim não tá mais entre nós? Aí eu puxo o resto das fotos e eu espalho assim na mesa. Eu falo, ele foi alvo de uma caçada. E nós estamos investigando para encontrar a verdade. Caçada? Mas como? Né? Faz só umas semanas que ele teve aqui. Quanto tempo faz que o Jackson morreu? Que Mais o ou Jackson menos. morreu. Tá, vocês saíram logo. Não, vocês ficaram um tempinho lá, uma semana e pouca, se A tratando. gente fez uma viagem de Deve fazer. transatlântico, né? Foram 9 dias, mais ou menos. 10 dias, né, que deu a viagem de vocês, então dá 2 semanas e meia. No máximo 3 semanas. Desde que rolou Eu tudo. falo pra ele, isso tem mais ou menos umas 3 semanas. Foi antes desse pequeno acidente também. Aí eu olho assim pro gancho. Aham. Mas como isso aconteceu? Ele. Você vê que ele fica realmente assim, meio abalado e que você quebra aquela Marrone, fanfarronice dele ali. pedi, falei pra você, 10 minutos. Vamos dar uma parada. Nós temos muito que conversar. A situação é muito séria. Eu sei que o jornal não pode parar, o seu trabalho não pode parar, mas em memória ao meu amigo Jackson, eu acredito que 10 minutos para a gente poder conversar. O que ele estava olhando e pesquisando foi aqui e a trilha nos trouxe aqui. Então, a sua ajuda Não, vai ser tudo fundamental para a bem. gente descobrir tudo o que aconteceu. E pegar os culpados, aí eu aponto para uma das fotos lá com sangue, tudo. Pegar o culpado que fez isso com ele. Porque eles vão pagar por isso. Vamos, ele levanta, pega uma boina, coloca assim, pega o charuto de volta ali que ele tinha apagado, vai tentando acender ali enquanto vocês caminham pelo corredorzinho ali estreito entre as mesas da redação. Ele leva vocês até um café próximo dali, vocês se sentam numa mesa um pouco mais afastada e aí ele fala: eu preciso entender. Ele esteve aqui comigo, ele checou algumas coisas nos arquivos. Era comum nós conversarmos quando ele estava em Londres. Ele estava fazendo uma investigação, ele falou um pouco para mim sobre isso. Pegou esses casos. Eu acho que eu ainda tenho eles no arquivo. Mas eu não imaginava que fosse algo assim, tão sério. Acontece que a pesquisa do nosso amigo levou ele a conhecimento de um culto. E ao tentar colocar essas pessoas, trazer à tona essas pessoas, ele foi alvo desse culto. Então, algumas informações que nós temos aponta aqui alguns comércios específicos e a gente precisa saber, a gente precisa levantar mais informações antes de tomarmos uma decisão para ver qual é a melhor ação. Entendeu? Ele estava atrás disso. Ele veio me vender a história. Eu havia concordado com ele. Ele disse que estava investigando um culto aqui, que tinha grandes conexões, um culto operando em Londres. Eu concordei em publicar se ele me trouxesse um material sólido, como ele sempre fazia. Ele pegou algumas informações nos nossos arquivos, mas nunca retornou com a história. Achei que ele pudesse ter perdido a trilha ou talvez não tivesse esbarrado em nada demais, mas ele mencionou isso, esse tal culto operando, culto com ramificações em Londres e casos em Londres. Eu não tenho muita coisa, mas eu acho que eu ainda tenho separado as matérias, o que ele pegou. Será que tem ligação com isso? Tem. Mostre, por gentileza. Sim.
Alguém mais falou alguma coisa? Não, Eu pensei que o Lance ia falar mais alguma coisa. Eu também. não, tava concordando. Não estão comigo agora, vamos voltar na redação. Mas qual o papel de vocês? Vocês querem descobrir quem fez isso? Já descobriram? Já estão Vamos presos? continuar no trabalho do Jackson. Ele nos pediu para que continuássemos o que ele estava fazendo. Bom. Bem, se vocês continuarem seguindo a trilha dele, trouxerem alguma coisa, eu posso publicar. Eu posso até pagá-los por isso. Interessante. Veja bem, Marrone. No caso, falaria com o Lance. Apesar de ter publicado alguns livros, eu estou muito mais nessa caçada em memória do Jackson, que era um grande amigo meu, do que necessariamente publicar algum material. Mas eu acho que o que levou as pessoas a atacarem ele foi exatamente essa vontade que o Jackson tinha de expor as pessoas e esses grupos e procurar e tentar sempre mostrar o melhor material. Você conhecia ele tão bem quanto a gente e sabe quão focado ele era no trabalho e quanto amor ele tinha por isso. Mas no meu caso, eu não tenho necessariamente vontade de publicar nada. A gente eu quero descobrir o que aconteceu, o porquê, e fazer com que os responsáveis sejam punidos. Tudo bem. Se o garoto ainda conseguir tirar umas fotos boas como as que ele mostrou, acho que a gente pode conversar sobre isso. Eu ainda tô digerindo toda essa informação sobre o Jackson. Ele parecia um cara muito esperto pra acabar assim. Ele aponta pra pasta do Lance, né, com as fotos. Mas vamos voltar lá na redação. Eu acho que ainda tem as coisas que ele tava fuçando por lá. Tá, agora a gente volta então. Beleza. Vocês voltam, sobem. Quando sobem, vários, né, dos jornalistas vêm falar com ele, perguntar coisas. Vocês veem que ele ficou bem abalado, ele vai respondendo assim, um ou outro, mas meio sem foco ainda, pensando ali nas últimas coisas que vocês falaram pra ele, né, digerindo as coisas. Ele passa da parte ali da mesa dele, vai até mais o fim do corredor, naquelas salinhas que vocês viram ao fundo, entra numa, noutra, vocês ouvem o barulho de arquivos sendo abertos e fechados, e aí ele volta com alguns recortes de edições e algumas pastas assim, meio desorganizadas, mas traz lá até vocês. E aí ele coloca ali sobre a mesa dele, afasta um pouco um monte de papéis e cinzeiros que tem por lá para colocar. Tenho quase certeza, foi pelo menos esses 3 casos aqui que ele esteve observando quando esteve aqui comigo. E aí ele vai mostrando lá. Deixa eu só dimensionar aqui para todo mundo ver. Deixar um pouquinho menor e eu já passo aqui para o chat também. Aí a gente tá no Fantasy Grounds antigo, ele não tem uma opçãozinha que é mó boa no outro. Mas vou tentar dar um jeito aqui, peraí. Beleza. Vou ir colocando um na frente do outro aqui, e aí dar um resuminho pro chat. Uma das notas que tem ali, uma das matérias, os assassinatos continuam, e aí o Scoop oferece recompensa. Um estrangeiro não identificado foi encontrado flutuando no Tamisa no dia 24 ali, na terça-feira, vítima de uma série de assassinatos bizarros. O inspetor James Barrington, da Yard, né, da Scotland Yard, não deu nenhum comentário no momento, né, de imediato, mas as fontes do Scoop têm certeza que a vítima, né, informaram que a vítima foi espancada severamente
por um ou mais agressores e depois foi ferida, né? Foi perfurada no coração. Essa série de assassinatos tem continuado já num espaço dos últimos 3 anos e de forma a deixar todo mundo bem chocado. E aí tem uma brincadeirinha ali, ó, que esperavam que o Sherlock Holmes não estivesse aposentado, tal, para poder resolver essa questão. E os leitores do Scoop estão lembrados que o jornal tem uma recompensa por informações sobre esses assassinatos. Quem tá morando no 221 da Baker Street? Beleza, essa é uma das coisas. Essa é uma das matérias que ele pegou para investigar. Essa daqui, deixa eu tentar pôr aqui no overlay pro chat ver. Cadê? Vamos botar aqui, ó. Quadros chocam além do reconhecimento, assim, quadros muito chocantes. E um artista local, ele tá pintando cenas monstruosas e realistas, e surrealistas. Os novos colecionadores podem comprar uma série de imagens bizarras que conseguem ir além até mesmo dos piores pesadelos da Grande Guerra e que são muito mais exóticas, que são tão exóticas nesse mercado estranho. O artista londrino, o Sr. Miles Shipley, trabalha ali vendendo para colecionadores que pagam até 300 libras pelas suas pinturas. Ele tem ele já tem algumas matérias sobre ele e tal. Eu vou resumir aqui, mas basicamente esse artista que ele pinta uns quadros mega surrealistas, mas que mostram paisagens estranhas e grotescas, pessoas sendo brutalmente partidas, cortadas, algumas criaturas estranhas, faces de horror e terror, e só que parece que ele pinta de uma maneira totalmente surrealista e incrível. E apesar do conteúdo ser bem repulsivo, as pessoas têm pago uma boa grana por ele. E o artista fala que eles têm contato direto com outras dimensões e que coisas além do normal existem, né? Coisas muito mais poderosas existem. E o que se sabe dele é que ele é um cara normal, um trabalhador médio aí, nunca teve nenhuma formação nem treinamento artístico, mas o que ele tem feito aí tem chamado demais a atenção das pessoas e tem tratado ali como um novo movimento surrealista e tal. E por último, a polícia uma matéria a respeito de avistamentos e casos de um assassino inumano, assassino monstruoso. Esse fica na região mais do interior e ele fala que, né, o povo lá tá chocado. Já há alguns meses vem ocorrendo uma série de ataques e assassinatos, e essa foi a terceira vítima. As vítimas são encontradas dilaceradas e algumas pessoas relatam ter visto uma criatura meio humanoide, meio bicho, perto dessa região. Só que essa é uma região bem do interiorzão, assim. E aí fala um pouquinho de quem viu, tal. Tem um morador que alega que atirou e matou essa fera, mas meio que os ataques continuam. Então é meio que um caso assim de lobisomem do interior. E essas três matérias que o Jackson investigou ou pegou aqui para investigar enquanto ele estava buscando informações sobre o culto atuando em Londres, pelo que o Mahoney indica. Eu olho, principalmente quando eu leio essa do bicho meio homem, eu olho assim pra Jennifer e pro Carlos, que eu tô tendo tipo uns flashbacks do peru. Então... Opa! Estou lembrando do peru. Quê? Ainda bem que é do peru, que se fosse Goiânia ia ser complicado, né? Memórias do peru. Eu tô lembrando de que eu matei uma criatura dessas, uma criatura humanoide. Então talvez se trate do mesmo tipo de criatura. Eu não vou, apesar do Álvaro estar muito interessado no cara que pinta as obras, como eu não tive os contatos agressivos dos meus companheiros, vou
vou me focar nesse pra me preocupar. Uhum. Esse aqui, pela descrição, eles falam mais numa fera, tá? É humanoide no sentido que, tipo, anda e tem, né, 2 braços tal, mas o clima e a pegada é mais aquela coisa, tipo, goianinha mesmo, tá ligado? Tipo, tem esse bicho aí que tá. E aí a descrição é que as pessoas, os mortos, eles são encontrados, tipo, meio dilacerados, como se um bicho tivesse atacado eles. Então não acaba não saindo. Apesar de vocês terem lidado com aquelas coisas humanoides lá no Peru, vocês lembram que elas causavam um único ferimento ali fatal, assim, uma espécie de buraco, né, por onde eles sugavam a gordura, sangue, né, tudo do corpo e deixavam só uma casca meio ressecada. Aqui a pegada é mais de bicho, né, uma fera mesmo, eles se referem como uma besta, atacando os moradores. Ô, Carlos, quando você lê aqui sobre esse cara que pinta paisagens, cenas de brutais e coisas que ele alega ser um contato ali com outras dimensões, na hora você sente um calafrio, assim, lembrando das visões tão claras e vívidas que você teve enquanto você usava a máscara, né? Então, você lembra de ter visto coisas em outros lugares acontecendo, alguns rituais meio bizarros. É bem estranho mesmo, porque te lembra a sua experiência ali com a máscara, tá? Uhum. E os assassinatos são estranhos, porque vocês lembram que em Nova York o que foi feito com o Jackson também parecia fazer parte de um movimento maior, né? Lá tinha aquela clara identificação na testa das vítimas com um símbolo, que depois vocês vieram a descobrir, né, que era o símbolo do culto da língua sangrenta. Aqui parece que é um processo meio estranho, né? Pelo que a matéria descreve, as vítimas parecem ter sido espancadas e depois perfuradas no coração, né? Mas não tem assim maiores informações, mas também é bem estranho e lembra um pouquinho do que vocês vivenciaram em Nova York, tá? Perfeito. Foram essas matérias que ele havia separado, fez anotações, mas não sei se ele chegou a ir atrás de alguma delas. Mas ele me disse isso, falava do culto, interligações e investigação. Mas eu só esperava que ele me trouxesse uma boa matéria. Eu não sabia de forma alguma que eu poderia, ou eu não sei se ele arriscou a vida tanto assim por conta disso. Não é possível. Eu nem pago tão bem assim. Na verdade, são ossos do ofício. Não é que ele estava procurando algo tão perigoso. Ele se deparou com algo tão perigoso. E nós tivemos uma pequena amostra do que esse grupo de pessoas pode fazer. E agora nós temos uma direção do que foi que ele pesquisou aqui. Ele não chegou a comentar mais nada com você e passar nenhum tipo de anotação, não deixou nada? Não. Nós conversamos sobre isso numa conversa inicial. Ele me disse que estava em Londres para investigar esse culto que estava operando aqui, alguma coisa bizarra e pesada, e que esse culto tinha ramificações, mas ele não foi muito detalhista. Num segundo momento, ele pediu para usar os arquivos e me falou sobre esses casos. Diz que iria olhar mais de perto. Eu não vejo nenhuma relação entre eles, não sei o que pode ter chamado a atenção dele. Ele estava conosco durante um tempo numa expedição e foi onde nós encontramos algumas coisas bem estranhas. E desde então ele nos convidou para conversar sobre algo, mas nós não chegamos a tempo de encontrá-lo. E por isso nós estamos agora investigando e tentando encontrar o que aconteceu com o nosso amigo.
Bem, fiquem à vontade, podem tomar notas do que precisar. Se quiserem utilizar o arquivo, fiquem à vontade também. Eu ainda não me recuperei dessa notícia. Ok. Vamos então levantar. Vocês acham que é bom a gente pesquisar mais alguma coisa no que eles têm aí de informações ou seguir com essas 3 que o Jackson levantou? Não vai custar nada mais alguns momentos averiguando informações, não? Então a gente vai mexer nos arquivos. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que talvez seja prudente. Então a gente vai nos arquivos mesmo do jornal, é isso? Uhum. Vamos dar mais uma pesquisada. O que vocês vão procurar? Cara, eu quero procurar mais coisas sobre esse assassino monstruoso. Ou o que vocês acham? Assassino, detetive ou artista? Eu fiquei interessado no artista. Talvez a gente possa dividir as pesquisas e temos 3 pistas. E aí a gente, na área de pesquisa, a gente pesquisa, cada um pesquisa alguma coisa para ver se levanta mais informações. Sim. Beleza, eu vou... Cara, eu acho que eu vou olhar coisas sobre os casos do detetive James Barrington para saber o que ele faz e tal, e para conseguir chegar, sei lá, de repente ir até ele para ter informações o suficiente dele para conseguir chegar até ele com algum propósito. Beleza. Bem, todo mundo vai fazer ações aqui na redação ou alguém vai fazer alguma coisa fora ou diferente? Não, acho que por enquanto a gente vai fazer tudo na redação. A gente já tá sem Horácio, não é bom separar muito o grupo. Beleza. Então eu vou também dar uma investigada por ali. Eu vou tentar encontrar coisas relacionadas a essa criatura humanoide que tá atacando. Ver se eu consigo alguma descrição, algum relato de um local para eu tentar identificar o que raios é isso aí. Beleza. Então, Carlos vai procurar informações sobre o Barrington. Você, Lance, vai dar uma olhadinha sobre mais avistamentos dessa fera aí do interior. E a Jennifer? Eu vou levantar mais informações sobre o pintor e procurar o endereço dele, ver se tem alguma foto de alguma das ilustrações, algum depoimento de quem já viu, esse tipo de coisa aqui, para ver se o rastro é importante. Tá bom. Então os 3 podem fazer um teste de uso de biblioteca para olhar os arquivos, tentar entender como é que é catalogado aqui no Scoop. Olha, comecei bem. Não nega cutulões. Uma dúvida, a gente não tinha que ter feito teste de sorte? Ah, que eu ia verdade. Falar. Isso, eu esqueci. Façam a checagem de melhoria de sorte para ver quem é que vai ganhar sorte. Sempre eu falhei no teste de sorte. Eu ganhei minha sortinha aqui. Eu falhei. Ó, todo mundo falhou, todo mundo ganhou um D10 aí de sorte. Menos o Horácio, porque o Horácio é um bobão e não está presente. Beleza, deixa eu voltar aqui. Então, Carlos foi muito bem. Horácio sofrendo represálias aqui pela sua não participação hoje. O famoso não veio, todo mundo fala mal. Ó, seguinte, vocês passam algumas horas ali. O arquivo do jornal é até bem organizado. Ele as edições são semanais, então não tem tanta coisa assim para olhar. E muitas delas são meio
temáticas, assim, elas são focadas num grande coisa e a manchete é sobre isso. Depois tem uma série de entrevistas com as pessoas que viram, as descrições, e tudo gira em torno daquela coisa mirabolante que aconteceu, sempre num formato assim bem apelativo, com afirmações e fontes que o Lance logo percebe assim que são meio inventadas mesmo, só para dar mais realismo à coisa. Então sempre tem alguém que viu, alguém que estava perto, algumas descrições de um dos residentes, sempre uma coisa bem afastada, em terceira pessoa, mas que cria, né, na audiência ali aquela sensação de que tá tudo interligado, que realmente tem uma coisa ali muito importante, tá? Então, iniciando aqui pelo Carlos. Carlos, você dá uma olhada, o nome do inspetor James Barrington, ele é citado algumas vezes aí ao longo do jornal, tá? Às vezes ele até fala, assim, dá algum depoimento, mas você vê que é sempre muito específico dentro do que está sendo informado, e ao longo da pesquisa você nota que talvez seja até uma tentativa de não estar muito ligado a esse jornal para não virar motivo de chacotas também, tá? As últimas referências assim, mais claras e diretas a respeito dessa investigação, dessa série de assassinatos que vem sendo chamadas dos assassinatos dos egípcios. E aí você percebe que quando foi citado ali que era um estrangeiro que foi assassinado daquela maneira, as outras vezes, né, que isso ocorreu ao longo desses últimos 3 anos, mas não tem, assim, todas elas ali no jornal, tem só um ou outro caso, tá? Mas todos eles eram de descendência egípcia. As circunstâncias são sempre bem parecidas, são espancamentos, né, que seguidos ali de um ferimento fatal no coração. E parece que o Barrington, ele é o inspetor, né, o responsável por a investigação desses crimes, e as vezes que ele é citado ou que ele dá algum depoimento no jornal é sempre que ele está buscando ali informações ou, né, que ele segue com a investigação e que se alguém tiver alguma informação pode entrar em contato com ele. E aí numa dessas edições você vê, ele tem lá o contato, que é o próprio jornal colocou, né, como eles colocaram ali uma recompensa. Em outras edições tem o local onde as informações podem ser prestadas ao inspetor James Barrington numa das sedes da Scotland Yard aí. Então você tem a informação, se você quiser depois de procurá-lo, você sabe em qual rua e local ele pode ser encontrado. Beleza. Jennifer estava procurando sobre outras, né, informações sobre o pintor, o Miles. Você não acha muita coisa. Parece que, de fato, como o trabalho dele só que é meio estranho, não tem muitas informações diretas sobre coisas que ele tenha feito, tá? Num outro jornal você vê, né, uma outra edição, você vê alguma coisa sobre ele, bem no comecinho, quando as pessoas começaram a comprar ou falar sobre ele, então sempre esse lance desse artista surrealista, tal. Não tem, tipo, foto dele, nem nenhuma imagem, né, ou desenho ali dos quadros dele, mas ele, quando é citado, fala-se que ele é um artista do Soho. Então, talvez, indo até lá, vocês consigam identificá-lo, tá? Mas você não tem um endereço específico, mas você vê que talvez não seja algo muito difícil, já que não devem ser muitas pessoas pintando esse tipo de coisa, tá? E por último, Lance. O Lance passou também. Lance, quando você procura, você demora um pouco mais que os outros, porque informações sobre avistamentos de feras na região interiorana aí são bem comuns, ainda mais pelo Scoop. Então tem desenhos, tem várias
interpretações e tal. Mas as que você consegue relacionar com esse caso, que trata de assassinato e tal, eles relatam bem nesse sentido. Parece que os moradores dizem avistar essa coisa. Alguns avistaram ela na névoa. Uma figura um pouco maior que um homem, com o corpo coberto de pelo, com garras longas e afiadas. Alguns dizem que já atiraram na criatura e ela não morreu. Outros dizem que os animais, né, ficam agitados em algumas noites, e aí é sempre noite em que essa criatura ataca alguém, e que o povo, né, de lá, de Lesser Adel, tá bem preocupado com isso e bem assustado. Então é meio que aquela história, né, aquela lenda urbana assim de interior que as pessoas estão levando muito a sério e que tem vítimas de fato, né? Pode ser alguma criatura selvagem? Pode. Mas é estranho porque já vem ocorrendo há um tempo. As autoridades locais dizem que estão investigando por lá e tal, mas nunca tem assim uma solução e esses avistamentos têm sido frequentes por lá, tá? Mas é fora da cidade, tá? É no interior. Beleza. Era o Tony Ramos. Tony Ramos tem garras afiadas também. Eu acho impressionante a Tenacidade de Mosquito ficar com 2 contas, velho. E comentar com as duas. Como se fossem duas O pessoas Thiago diferentes. Mosquito e o Thiago Mosquito. Ele comenta e ele mesmo manda emojis, né, pra ele mesmo. Mas, ó, a gente... eu tô... Olha lá, nada a ver. Mas nós vamos desmistificar o Mosquitoverso. Estamos planejando uma mesa com a participação dos dois mosquitos. E deve acontecer aí, acho que agora em novembro. Vamos ver a agenda direitinho. Mas ela deve contar com a participação dos dois mosquitos. E aí nós vamos, de fato, perceber que temos um Mosquitoverso. Não só um Mosquitoverso, como um Thiago Mosquitoverso, né? O que é mais chocante ainda. Bem, com isso vocês passaram ali umas 2, 3 horas envoltos em recortes, edições, o arquivo meio empoeirado, mas até organizado do Scoop, tá? Dos 3 casos ali, pelo que a Jennifer vê, o caso do pintor é o mais próximo de vocês, que é no Sorro, um dos distritos aí, então talvez seja mais perto ali de identificar, de investigar pelo menos. O caso dos assassinatos é na região do interior, então vocês precisariam se deslocar até lá, se vocês quiserem ir até lá e ver o que está acontecendo, né? E os assassinatos não tem um local, né? Algumas vítimas foram encontradas em becos, essa última foi encontrada no Tamisa, né? Mas já faz um tempo. E talvez quem tenha mais informações seja o inspetor, de fato, né? Se ele está conduzindo essa investigação há mais tempo de maneira mais séria, porque o jornal só se aproveita mesmo dos momentos assim para fazer esses destaques. Beleza. Qual vocês acham que é? Eu gostaria de ver o pintor, as ilustrações, mas se vocês acharem que... Eu acho que nós podemos ver o pintor primeiro. Talvez... Chame de intuição feminina. Sim, eu acho que nos consome muito tempo, menos tempo do que ir até a Scotland Yard. A nossa espera será muito menor também, então... Vamos até lá primeiro, então, hoje. Já tá A gente foi logo de manhã, não foi isso? Aí. Isso, vocês chegaram cedo, se deslocaram, chegaram ali no meio da manhã, né? Se instalaram, depois foram pro jornal. Deve ser tipo umas 3, 4 horas da tarde agora. Então acho que é melhor a gente ir lá pra não ficar rodando aqui na cidade de noite desnecessariamente, sem um motivo aparente pra isso. E também nós vamos comprar alguns mantimentos, provavelmente 1 ou 2 garrafas de uísque
pro Horatio, essas coisas. Eu acho legal que vocês se preocupam com ele, né? Tipo, não, vamos levar uma lembrancinha pro Horácio. Vamos, já que ele vai ficar bêbado, que a gente gaste o dinheiro de verdade e ele não fique bêbado no aleatório, assim. A gente precisa levar o leite pra criança, né? Eu concordo com meus companheiros. A gente tem que levar, até porque a gente já notou pela encaixaçada do barco dele de que ele não tem as melhores escolhas de bebida. Então é bom a gente comprar alguma coisa decente pra ele, né? Exatamente. Vou levar o nível. Uhum. Esses mantimentos que vocês falaram em comprar, tem alguma coisa específica ou são mantimentos mesmo do dia a dia ali do que vocês estão fazendo? Na verdade eu vou comprar algumas mantimentos dia a dia, mas o Carlos tinha falado em binóculos. É sempre bom a gente pegar algumas coisas, binóculos, eu quero corda, alguma coisa assim, mas também nada tão... Não sei se eles estão pensando em alguma coisa específica, muito específica, mas alguns itens de suprimento, coisas que a gente tinha, já acabou não tendo mais, né, pra... Tá, beleza. Essas coisas, tipo, do dia a dia, de comida, bebida e tal, tranquilo. Se vocês forem comprar algum item, aí só pra gente anotar, tipo assim, corda, binóculo, acho que é legal. Tá anotado na ficha de vocês. Pra que em algum momento, né? Então, se vocês forem comprar isso, anotem nas fichas quais coisas vocês compraram. Desde que não seja nada fora do comum, tudo bem, né? Não vão do nada sacar, tipo, então, é que naquele dia eu comprei essa bomba, tá ligado? Enquanto comprava mantimentos. Então agora eu vou usar. Eu tenho aqui na mochila um Tomahawk Intercontinental. Minha serra elétrica, né? Pra colocar na mão do Lance. Cara, se a gente fizer isso, a gente vai zerar a aventura. Numa sessão. Quão difícil é comprar uma arma? Então, como você não está, né, como você está fora, né, do seu país, é meio burocrático, não é difícil, mas vai demorar um tempo. A não ser... Em teoria, meu personagem é cidadão do Reino Unido. Ah, é? Sim, ele é de Cardiff, ele é de Gales. Ah, verdade. Então você consegue, cara. O que você tá pretendendo comprar? Outra arma, só pra não ficar desarmado. Mas é tipo uma pistola, um rifle? Uma pistolinha mesmo. Eu sou certo de pistola. Não, tudo bem. Faz um teste de credit rating. Vamos ver quanto tempo você demoraria aí. Aparentemente, bastante. Não, tudo bem. Você falhou, mas não era pra saber se você ia poder comprar ou não. Era mais ou menos o tempo ali que você pode demorar pra adquirir isso. Beleza. 2 semanas. Pô, cara, o cara mandou um Chip, Horatio e Jennifer. Genito. Então. Eu achei legal porque o Horatio já tentou, né? Ele vinha tentando nas primeiras sessões. E eu acho que, na verdade, ele não desistiu. Não é que ele, né, não só ele não tentou, como ele não desistiu ainda. Isso. Então, Vitor, aproveita quando, né, o Horatio estiver de volta, manda de novo esse chip aí que acho que vai rolar, que o Horatio estava bem interessado. Genátio. Os caras estão piorando. Genátio. Para. Teve um novo follow aqui que eu deixei passar, mas bem-vindo, Clérigo Hellsif. Olha que legal. Bem-vindo ao canal. Estamos hoje jogando chamado de Cthulhu, mas durante a semana também tem outras mesas rolando, aí D&D e várias outras maluquices por aí. Valeu pelo follow. Bom. Bem, então, Horatio, Carlos, você dá início ali aos trâmites, tá? Depois desse tempo, você pode adquirir a sua arma, estando ainda por aqui. Beleza. Se você quiser tentar por outros meios também, se você tiver alguma outra ideia que possa acelerar esse processo, aqui a gente considera que você tentou, tipo, adquirir ali da maneira mais direta
e normal possível. E aí você teria esses trâmites. Mas você pode ir por outros lados. De forma legal, pra não dar problema. Uhum. Beleza. Bem, o que vocês vão fazer depois, então, dessas compras? E aí anotem aí os itens básicos que vocês adquiriram. E digam o que vocês pretendem fazer na sequência. Vamos até o pintor. No Sorro. Uhum. Ok. Meio da tarde, já na verdade final da tarde, porque vocês estavam adquirindo coisas, né, até um tempo atrás. E bora lá então. Só mudar aqui o som. Beleza. Vocês começam a caminhar lá pela cidade, já no final da tarde, início da noite. Caminhando pelo Sorro, um bairro mais tranquilo, menos movimentado. Mas vocês notam aqui e ali algumas referências ali a um cenário mais fervilhante da arte local. Nesse momento as ruas estão um pouco mais vazias, tá? E como é que vocês pretendem achá-lo? O que vocês vão fazer? Que a Jennifer só tinha uma indicação meio básica, né? Eu acredito que não seja muito difícil, já que a gente tem um nome, a gente pode perguntar, a gente pode falar, boa tarde, perguntar pra alguém que pareça saber. Tem banca de jornal lá? De arte, eu gostaria de encontrar o fulaninho de tal, por X motivo. Normalmente o banca de jornal, o próprio... tiver algum policial, guarda ali, normalmente eles são por região, então eles acabam meio que conhecendo todo mundo. Esse maluco com certeza é destaque da região, né? Não é uma... Sim, pra ele já ter saído no jornal algumas vezes. Então, saiu algumas vezes, e aí tem as pinturas dele, com certeza tem muita gente dali que, por curiosidade, foi ver. Todo mundo conhece o doidinho do bairro. O doidinho do bairro, o Zé Pedra, todo mundo conhece. Exatamente. Ok. Então vocês vão seguindo, abordando um ou outro por ali. Vocês passam ali, tem alguns teatros menores, assim, tipo teatro amador mesmo. Outros prédios de 4, 5 andares, com bastante movimento, talvez ali algum local de festa mesmo, algum tipo de boate. E não demora muito ali entre uma perguntada e outra desse trio que vocês sejam indicados à residência do Miles. Vocês caminham até lá, vocês chegam até um lugar de uma casa de 2 andares. Vocês veem o seguinte, a parte de baixo ela é bem fechada, assim, não tem uma abertura, né, a não ser a entrada pelo portão. E o andar de cima ele tem uma escada lateral, então é provável que as residências elas sejam separadas, né, distintas. E no andar de cima tem uma varandinha também, mas as janelas também estão todas fechadas. Então tanto a casa de baixo quanto o acesso para a casa de cima estão trancados atrás de um portão com cerca. Tem uma entrada. Teria que tocar ali ou chamar no portão mesmo. Tem um sinete no portão, tá? Então, sinetinho. Você toca, né? Tem que insistir algumas vezes, até que uma senhorinha abre a porta do andar de baixo. Ela abre, olha assim. Pois não, com uma voz meio fraca. Ela tá olhando só, tipo, a brechinha, assim, da porta. Olá. Tudo bem? Pois não. Estamos procurando o Sr. Miles. É meu filho. O que vocês querem com ele? Nós vimos dar uma olhada nas artes que ele fez. Estamos interessados.
Compradores. Eu vou chamá-lo. Ela fecha a porta. Depois de um tempo, a porta abre de novo. Aí vocês veem um rapaz, um jovem. Ele sai, tipo, arrumando assim, talvez se vestindo melhor, já que já tava de noite, tá? Ele vem até o portão. Eu não lembro de ter agendado ninguém hoje. Ele parece estar meio cansado, assim. Ou vocês talvez tenham acordado ele. Você não tem muita ideia, assim. Mas o cara parece meio aturdido, sabe? Oi, Miles. Eu sou a Jennifer e meu amigo Lance, meu amigo Carlos. E nós estamos... O Lance levanta o gancho. Nós estamos interessados, nós descobrimos que você tem algumas pinturas surrealistas, algumas coisas diferentes, e nós não somos daqui, e nós estamos interessados em dar uma olhada, ver com você, conversar um pouco, se você pode nos dar atenção por 20 minutos. Não, tudo bem. É que eu não esperava receber mais ninguém hoje. Mas vocês disseram que vieram de longe? O seu sotaque é diferente? De onde vocês vieram? Na verdade, eu sou da Alemanha, mas nós viemos dos Estados Unidos. Pra ver meus quadros? Nós viemos para Londres e aí algumas pessoas... nós vimos uma matéria no jornal e algumas pessoas falaram sobre seus quadros. E nós ficamos muito curiosos em ver. Que incrível. Entrem. Ele abre o portão ali, né, de metal, para que vocês consigam ter acesso ao jardinzinho ali, depois ter acesso à casa. Ele vai caminhando na frente de vocês, ele vai falando meio baixo, assim, você não ouve muito bem, mas ele, nossa, poxa, eu fico bem lisonjeado. A minha arte é um pouco difícil de compreender pelos que estão aqui, mas é sempre bom receber interessados, até mesmo pessoas vindas de fora, assim. Meu processo ele é totalmente único. Eu tenho contato com essas outras dimensões. Ele faz assim com as mãos e pode chocar alguns. Eu não sei até que ponto. Ele se vira na porta, assim, antes de vocês entrarem. Vocês atravessaram o jardinzinho ali. E aí, quando ele tá na porta para vocês entrarem, ele se vira para vocês. Pode chocar alguns, porque as visões, ao contato que eu tenho com essa veia surrealista, ela às vezes suplanta algumas travas e pode trazer gatilhos. Então, gostaria que vocês estivessem cientes disso. Vocês estão prestes a presenciar a arte num nível muito mais sublime e inesperado. Não esperem ver trabalhos ou nenhum tipo de trabalho mais comum. Vocês têm que ter uma mente aberta, ele fala. Perfeito. E aí ele tá virado assim de costas pra porta, né, olhando pra vocês, assim, esperando a resposta. Não há problema. Você vai perceber que nós somos pessoas com a mente aberta. Tudo bem. Ele vira... Mãe, eu vou mostrar alguns quadros pra eles. E ele vai abrindo ali, ele abre a porta. Ali embaixo, né, nessa entrada, vocês veem uma antessala pequena com alguns ganchos, assim, para vocês colocarem casacos, né, as roupas ali logo na entrada da casa. A mãe dele, a senhorinha, né, que agora vocês já sabem, né, que é a mãe dele, ela tá lá dentro, vestindo um vestidinho, assim, bem simples. Ela olha para vocês... sejam bem-vindos. Eu vou preparar um chá para que vocês se sintam mais acolhidos.
Nesse momento, o Buster, ele entra ali, ô Lance. Ele corre entre as suas pernas e ele começa a latir pra senhora Berta, assim, com muita força, assim. Tá latindo muito incomodado. Ela olha assim... Olha, mas que animalzinho mais bonitinho. E ela vem, assim, fazer menção de acariciá-lo, mas você vê que ele tá rosnando, assim, tá bem agressivo. Eu olho, eu tô meio assustado, assim, né? Eu nunca vi ele assim, tão nervoso. Aí eu olho pra ela e falo, ele não costuma ser assim. Eu peço desculpas. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu vou preparar o chá, então, pra vocês. Aí ela desiste ali, né, de acariciar o Buster. Ela vai caminhando, vira num corredor menor e vai indo para o que deve ser a cozinha. Tem uma escada interna que leva ali para o segundo andar. Num canto, vocês veem um cavalete, alguns quadros brancos ainda encostados na parede, algumas latas de tinta, meio bagunçado, assim, meio de canto, né? Alguns pincéis já usados também. Vamos, meu ateliê fica no andar superior. Depois minha mãe leva o chá pra gente lá em cima. Claro, vamos. Claro. Vocês notam que as janelas, elas estão... Como vocês tinham visto lá de fora, não dava pra ter muita visão ali de dentro, mas vocês veem que tem umas cortinas pesadas mesmo, assim, grossas, que se arrastam até o chão, assim, né? Vão do trilho até pro chão mesmo, meio dobradas, assim. Então o ar ali tá meio carregado, tá meio quente, tá meio abafado, assim. À medida que vocês entram e vão meio que se habituando ao local, tá? Mas como é que tá a temperatura lá fora? A gente não chegou a... Lá fora tava uma noite fresca. Não tava tão quente assim. Aqui, tipo, não chega a estar quente, tá? Mas tá abafado mesmo. Tipo, sei lá, um ambiente fechado há bastante tempo. Vocês notam as cortinas pesadas, então as janelas também estão fechadas, o ar parece meio parado assim. E a gente tá indo... Vocês estão no térreo, né, na parte de baixo da casa, e ele vai conduzir vocês por uma escada espiralada até o segundo andar, que é onde tá o ateliê dele, tá? Tá. Quando passando, a gente... você falou que tem as cortinas, não dá nem pra ver as janelas. Não dá nem pra ver as janelas. Vocês de fora, vocês viam as janelas, mas vocês não tinham visto nenhuma luz nem movimento. Agora que vocês estão dentro... Vocês percebem isso, assim, vocês não viam nada porque todas as janelas estão protegidas, né, digamos assim, com essas cortinas são bem grossas, bem escuras, bem grandes, pesadas, então por isso que não dá pra ver nada de lá de fora. E como tá muito abafado, a impressão que vocês têm é que a casa tá, tipo, toda fechada, talvez já até algum tempo, e por isso o ar lá dentro tá carregado, não tem uma troca de ar, assim, é um lugar meio... né? Entendi. Meio pesado, assim, de respirar, tá? Beleza. Tá. Bom, a gente chegou no segundo andar. Isso, aí ele começa a subir a escada e ele vai conversando com vocês, né? Falando isso. Meu ateliê fica no segundo andar. Eu estou preparando os materiais para começar a trabalhar em uma nova obra, mas tenho algumas prontas aqui. Algumas delas já estão vendidas e seus novos donos devem pegá-las em breve. Mas posso mostrar-lhes algumas peças que ainda estão à venda. E aí ele vai subindo assim à frente de vocês e ao fundo vocês vão ouvindo a chaleira assim começar a apitar, né, com o chá que ela tá preparando lá, Dona Berta. Vocês sobem, o segundo andar tem um corredor longo. Ao longo desse corredor tem algumas janelas, mas também cortinas fechadas e pesadas ali. Então o corredor tá bem escuro, tá? Lá no fim do corredor tem uma sala que tá com a porta aberta. E aí nessa sala vocês já conseguem ver um cavalete grande também, assim, em pé, com um quadro. Mas o quadro tá
com a frente dele para dentro do cômodo. Então vocês só veem, né, a parte de trás do cavalete. Algumas latas, tinta, e aí o cheiro também fica meio forte, né? O cheiro de solvente, cheiro de tinta também no ar. E nesse corredor tá bem carregado e até abafado também, como os outros locais. E aí ele vai indo na frente de vocês. Ao longo do corredor tem mais 4 portas, estão fechadas, 2 de cada lado, tá? Podem ser quartos, tal. E atrás, depois que vocês subiram, né, por essa escada espiralada, na parte de trás tem a porta que dá pra varanda que vocês viram lá fora. Mas essa porta também tá fechada e com uma cortina. A cortina aqui não é tão pesada quanto a das janelas, mas tá fechada também. Então nem dá pra ver, não dá pra ter a vista da rua através dessa varanda, tá? E aí ele vai conduzindo vocês até o ateliê dele. Assim que vocês se aproximam mais, fica mais pungente esse cheiro de tinta e outros, né, diluentes e verniz e tal. Então é até meio difícil de respirar. A garganta começa a ficar arranhando. Dá pra abrir a um janela? pouco. Não tem janelas aqui no ateliê dele. Nada? E do corredor? Do corredor tem, mas estão com as cortinas, né? Então... Oh, tudo bem. Na hora que eu vejo ficar assim, eu dou uns passos pra trás, vou até o corredor, aí dou uma... puxo a cortina. Moça, por favor. Minha mãe não gosta do barulho e das coisas da rua. Deixe fechado, por favor. Não pode... Como ela tá lá embaixo, não vai dar problema da gente abrir um... Não, logo ela vai trazer o chá. Eu não quero deixá-la chateada, por favor. Tudo bem. Eu tô... Pedirei... Oi. Eu paro assim, eu vejo essa reação estranha dele. Eu começo a esfregar a mão no gancho, assim, voluntariamente. Tipo, tô ligado nesse cara aí. Ter bala. Advertência pelas costas, sempre é bom dar um tiro. Pra pessoa entender a seriedade das coisas. O Vitor Lopes falou que ele pinta com óleo aí, que deve estar insuportável o cheiro de material do lugar, porque não tem janelas e o material é de 1920. Então, por isso que eu falei que, tipo, a garganta de vocês já tá, tipo, aquela sensação estranha de estar respirando, né? Assim, ó, a vontade... Os diluentes. A vontade aparecer uma velha, bala na velha, mas... No bem da história, a gente não faz isso. Porque a gente tem experiência, né? Quando eu era mafioso, há muito tempo atrás, antes de eu morrer, eu não matei a velha que me ofereceu o café, e aí eu quase morri, porque a velha tentou comer a minha alma. Você morreu. Não. Eu morri, mas não pela velha, eu morri sim. por outros bagulhos que aconteceram. Aquela velha, ela era, tipo, bem sinistra, né? Lembra quando vocês encontraram ela, tipo, toda desgrenhada? A Dona Berta é, tipo, mó de boa. E vocês viviam reclamando das imagens dos personagens que, esse é maligno, esse é bonzinho. Pô, não é possível que a Dona Berta seja malvada, gente. Olha só, uma ovelhinha de boa. Olha esse olhar dela, sem brilho. Olha, o olhar de quem já perdeu a esperança. Bom. Bem, voltando então. Vamos olhar os quadros. Então ele fala isso e você interrompeu ali. E aí ele vai, caminha de novo ali pra dentro do ateliê. E aí vocês veem, tem um armário fechado. Mas dá pra ver assim, a porta tá meio fechada, então dá pra ver que tem quadros colocados lado a lado lá dentro. Ela é assustadora? Não é não, eu não achei a Dona Berta assustadora. Não é não. Não é não, não tem como defender. Cara, a Dona Berta parece minha avó. Então tem alguns quadros dentro desse armário, que a porta tá um pouco fechada, mas vocês conseguem ver o interior ali das coisas. Nas paredes tem alguns quadros tanto pendurados, assim, a meia altura, quanto encostados no chão, tá? E aí é o seguinte, é uma miríade de coisas muito estranhas, tá? Pra o Lance, principalmente, é muito estranho. Pra Jennifer, é mais ou menos estranho. Mas pro Carlos é só ok, assim. O Carlos é a verdade. Passeio no parque.
pro Carlos é tipo, tá, tem algumas coisas ali até que você consegue entender, porque meio que você já viu naqueles vislumbres quando você colocou a máscara, mas o que te chama a atenção é tipo, como é que, né, esse cara dá tantos detalhes. Mas bem, eu vou primeiro descrever, depois eu mostro aqui. Deixa eu ver se ela já tá preparada aqui. Oi? Fala na velha daqui a pouco. Pau na velha? Peraí, Tá. deixa eu... Atirei Eu o pau na coloquei. velha, mas a velha não morreu. Peraí, gente, só achar o nome do arquivo aqui que eu esqueci. Sem pressa. Ficaram zoando. Pelo Ficaram menos zoando falaram a no dona chat Berta. que como é tudo na base de óleo, pra pegar fogo é 2 palitos. Então, Sim. tem esse lado bom. E como, né, a solução é sempre por fogo, aqui vocês estão, tipo, Só piromaníaco. de boas. Doom Raziel, valeu pelo follow, bem-vindo ao canal, ou bem-vindo ao canal. E estamos jogando Call of Cthulhu. Achei aqui a imagem. Chamado de Cthulhu, estamos na casa de um artista com uma senhora, com uma mãezinha bem simpática, a Dona Berta. O Wagner começa a descrever assim os bichos é porque é do mal. É do mal, é do mal. Não, Que aí depois olha. na próxima sessão ele vai falar que a gente matou a velhinha simpática Então, e tal. pela primeira vez, tem um NPC com a carinha bonitinha Eu e vou... vocês estão Tem falando insight, isso. não tem insight aqui pra rolar? Insight? É. Site, velho. A véia é sinistra, não tem nem site pro bagulho, é só olhar ali, ó. Olha aí. Ó. Pera aí, eu vou... vocês já estão vendo na live, então já vou compartilhar aqui enquanto eu descrevo. O que vocês veem, os quadros pintados a óleo tem uma sutileza de detalhes. Pro Lance, principalmente, é muito estranho, porque você, assim, né, você é um jornalista, um fotógrafo e tal, você tá acostumado a lidar com a imagem, né, interpretativa, mas, cara, olhar os quadros assim... O mosquito mandou um creepy old Berta.shop. Mas olhar alguns detalhes... Alguns detalhes nos quadros são estranhos. Assim, você percebe a tinta bem vívida, né, como se estivesse ainda prestes a secar, mas ainda não seco o suficiente para estar com um brilho meio estranho. Os rostos, as expressões, elas são carregadas de um pesar, de dor, nas que mostram, né, coisas mais brutais. As criaturas, elas são disformes, mas ao mesmo tempo a sua mente está tentando entender assim o porquê que é daquilo. As paisagens são estranhas, mas ao mesmo tempo te lembram de coisas que você já viu em livros de história, mas não tanto daquele jeito. E o que vocês veem tem um pouquinho aí na imagem que eu compartilhei. Algumas delas mostram criaturas reptilianas fazendo trabalhos, né, manuais e até acadêmicos de forma meio estranha. Noutras, pessoas estão sendo mutiladas, sacrificadas, sofrendo mesmo, e aí os rostos dão essa impressão de pesar. Em outras imagens, esses seres gigantescos e disformes parecem estar sendo adorados por multidões e coisas meio tribais, tá? Noutras vocês veem umas cenas que lembram o Egito antigo, né? Pirâmides, mas parece estar num momento de auge, só que mesmo nesse momento de auge tem pessoas sendo sacrificadas, empaladas. Noutros quadros tem umas figuras serpentoides, assim, eles lembram uma cobra, mas tem braços e pernas, só que eles estão cobertos de ouro enquanto escravizam umas criaturas que lembram antepassados assim dos humanos, tipo umas formas meio hominídeas, meio macacos, e é isso, assim. E outras têm umas paisagens totalmente alienígenas, assim, cores como se fosse um céu meio estrelado, azulado, arroxeado, com brilhos e luzes destoantes, tá?
nessas que mostram esses brilhos e coisas, Carlos, você reconhece, assim, de maneira muito direta de algumas das visões que você teve no final do uso da máscara, ali, quando você estava quase sufocando e morrendo, que você teve um contato ali com uma coisa que tinha luz e tinha um espaço meio vazio, tá? Uhum. O que vocês vão fazer? Eu vou me aproximar dos quadros. Uhum. Ver se tem alguma coisa que lembre. Algum desses quadros que lembre alguma coisa que eu passei. Sei lá. Vai vir peru na cabeça, mas peru. Aquele ataque. É inevitável. Aquele ataque que a gente teve em Nova York. Pra ver se... Você diz da pirâmide lá no Peru? Isso. Ou alguma imagem lá daquele monstro que tinha que a gente viu lá em Nova York, algumas coisas. Vou procurar algumas coisas assim, nesse sentido. Pra ver se tem algo que eu consigo me relacionar. Beleza. Lens. Eu vou chegar até o menino e eu vou falar pra ele. Bom, eu, além de colecionador de arte, eu também sou um jornalista lá nos Estados Unidos. E eu gostaria muito de poder levar o seu trabalho pra lá, para que pessoas de lá possam começar a conhecê-lo. Você teria alguma obra da sua preferência, algo para eu poder tirar uma foto sua segurando essa obra para poder colocar no jornal? Eu não tenho nenhuma preferida, mas se você quiser escolher uma, eu posso posar ao lado dela. Ficaria muito feliz de minha obra atravessar o oceano. Perfeito. Eu vou começar a olhar as obras e eu vou pegar a que mais me impactar. Vou prestar bastante atenção nas obras, a que mais me impactar, eu chamo ele para tirar a foto ali. Tá. E Carlos, o que você está fazendo, Carlos? Eu falo, com licença, mas enquanto meu amigo tira a foto, você se importaria de nos contar melhor como você tem os insights para fazer as obras? Sim, como eu disse, minha arte requer um estágio, eu diria até mesmo avançado de consciência. Nesses momentos de inspiração sublime, eu tenho a certeza de estar em contato com coisas além da nossa compreensão. Ela me mostra essas maravilhas. E ele mostra, quando ele fala maravilhas, ele aponta até alguns desses quadros de pessoas sendo sacrificadas. Tem uns que tem uma pessoa com o coração sendo arrancado assim pela mão de outra. E aí você olha aquela tinta, parece que ela não secou assim. É como se ela estivesse escorrendo aquele sangue avermelhado, sabe, do coração. Faz um teste de Cthulhu-Mitos, Carlos. Eu quero fazer um de psicologia. Tá, eu ia pedir pra você um teste de psicologia, Jennifer, enquanto ele descreve ali o estágio, a maneira que ele enxerga as coisas. Então, porque agora com os quadros e tudo que ele já falou, eu já consigo ter uma... Pode rolar. Aí sim. Tudo bem. Carlos, ok, tudo bem, falhou. Jennifer, você percebe... ele fala, você nota uma certa glamourização. Você já viu isso assim em comportamentos onde a pessoa justifica para outras tentando engrandecer um estado ou uma ação, mas quando na verdade o fruto, né, a origem daquilo é totalmente alheio ao que ela diz. Não chega a ser uma mentira, mas é como se ela escondesse algo pesaroso e mostra para as pessoas uma visão glamurosa do que ela tem, tá? Do que ela faz. Então você vê que, assim, claramente ele não tem nenhum estágio sublime de inspiração,
mas tem alguma coisa diferente que ele faz ali. E aí você começa a olhar pra ele, notar, você nota os olhos mais fundos, ele sua um pouco mais do que vocês, mesmo nesse ambiente um pouco mais quente, mais abafado. Às vezes, quando ele apontou assim para as obras dele, você vê a mão dele um pouco trêmula assim, como se ele tivesse sob a necessidade ali de uso de alguma substância viciante, algum tipo de droga, talvez, bebida, alguma coisa assim, tá? É droguinha. E o Thiago resgatou aqui um sucesso Nice. pro Carlos. Já vou interpretar aqui o sucesso do Carlos. Então, enquanto você pergunta e vê ele descrevendo ali, Carlos, você deixa ele falando, né, e vai olhando em volta. E você nota, assim, essas visões você não teve, óbvio, todas elas, mas algumas que você teve estão claramente retratadas ali. Não é possível que ele esteja simplesmente inventando ou até mesmo pintando baseado na descrição de alguém. Assim, se você descrevesse para alguém o que você viu, você não conseguiria dar detalhes que seriam captados da forma que ele captou e transferiu para os quadros. Assim, só pode ser ele mesmo tendo essas visões, cara. E Lance, você tá preparando ali para tirar foto? Então, eu vi, assim, algum quadro me chamou mais atenção do que os demais. Vamos descobrir, faz um teste de sanidade. Bom, enquanto o Lance tá olhando ali, eu vou até o Zé Droguinha. E aí eu falo, interessante sua Extremamente visão. são. O cara só desenha uns bonequinhos. nem existe verdade nisso aí, tô de boa. Palitinho. Miles, eu notei que você tem uma extrema paixão pelas suas pinturas e você expressa uma verdade, mas você poderia ser mais honesto conosco e falar realmente para onde que vem essas imagens que você coloca aí e como você faz para obtê-las? O chá, a senhora Berta, ela entra, na hora que ela fala, o Buster começa a latir, você nota, Lance, que ele se assustou, assim, ninguém viu a velha chegando. E aí ele, começa a latir, assim, e ela tá com a bandeja de chá parada ali na entrada da porta. Eu pego ele no colo, né, pra evitar um acidente. E eu fico de olho na véia, porque, cara, se o cão não gosta da velha, boa coisa ela não é. Se fosse boazinha, o Buster tava feliz tentando lamber o calcanhar dela e ganhar biscoito, mas não, ele tá tipo, puto, então tô de olho na Buster véia. tentando lamber aquele beber nada.